Oi pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que tem ganhado muita força aqui na internet, que é sobre a metabolômica. Recentemente começou a circular um vídeo de um profissional da psiquiatria, um colega muito conceituado com uma trajetória sólida na saúde mental, autor de vários livros e com um trabalho que eu respeito muito. Inclusive eu conheço pessoas próximas a mim que são e já foram acompanhadas por ele. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar muito claro que esse vídeo não é uma crítica à pessoa que fez o vídeo. Pelo contrário, é alguém que eu admiro. Mas eu acredito que esse é um tema que merece ser ampliado, falar o outro lado da metabolômica. No vídeo, ele trouxe uma crítica aos exames de metabolômica, colocando como algo que ainda não se teriam evidências científicas suficientes para auxiliar na psiquiatria e alertando para o risco de muitas vezes alguns profissionais fazerem promessas exageradas. E aqui eu quero trazer o outro lado desse tema, sobre a metabolômica que muitos profissionais ainda não conhecem, inclusive os próprios pacientes. Mas primeiro eu quero me apresentar melhor para vocês, principalmente para os que não me conhecem. Eu sou Carla Lorena, médica, eu sou especialista em radiologia e diagnóstico por imagem e após o diagnóstico da minha filha de autismo nível 2 de suporte, eu tive os diagnósticos de autismo, TDAH e bipolaridade. Após os diagnósticos, eu iniciei uma nova trajetória e fiz as minhas pós-graduações em saúde mental, endocrinologia e metabolômica. Sim, pessoal, existe uma pós-graduação em metabolômica na visão funcional integrativa. E também fiz a pós-graduação em psiquiatria. Então, a minha história com a saúde mental, ela não começou como médica, mas como paciente. Então, eu sei na prática o que é quando o diagnóstico chega e como a nossa vida vira de cabeça para baixo. Eu sei que ter um diagnóstico psiquiátrico não é fácil. Eu vivo isso todos os dias. Meu marido vive isso comigo todos os dias e a minha filha vive isso todos os dias. Então isso não é uma teoria, isso é a minha vida diária. E desde que eu passei por tudo isso, eu construí um propósito. Propósito de descomplicar a saúde mental e metabólica, mostrar como que o cérebro ele não está sozinho, mas tudo que acontece no nosso corpo vai refletir nele. Durante toda essa trajetória eu passei por muitos psiquiatras, usei várias medicações, tentei ajustar o meu tratamento de diversas formas, fiz a mudança no estilo de vida como tudo mandava, fiz terapias e mesmo assim eu não conseguia me sentir bem. Eu não conseguia ter uma vida. E uma verdade que eu aprendi como médica e como paciente é que a estabilidade ela não é obtida apenas com medicação e terapia. Elas são sim partes fundamentais, mas não são tudo. E ter essa visão não significa excluir medicação, terapia ou mudança do estilo de vida. Eu uso medicação, eu faço todas essas medidas que são necessárias para manter a minha estabilidade. O problema é que para algumas pessoas, como aconteceu comigo, eu fazia de tudo e não era suficiente. Eu não melhorava. Eu passei por isso e eu só ouvia: temos que aumentar o remédio. Eu aumentava o remédio e eu ficava pior. E aí, temos que aumentar o remédio. E eu pensava, e agora? Eu vou só aumentar o remédio e continuar me sentindo mal? E foi nesse contexto que a metabolômica, ela entrou na minha vida. Eu estava atendendo uma paciente, ainda como radiologista, que tinha um filho com diagnósticos de autismo, TDAH e bipolaridade, igual a mim. E ela me disse que tinha feito um exame que tinha ajudado muito a saúde do filho dela, que usava 5 medicações controladas e depois, com o tratamento adequado, com as suplementações, melhora da parte intestinal, teve uma melhora muito grande, reduzindo algumas das medicações e conseguindo ter uma vida mais funcional. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu não sabia o que era esse exame, como que era feito esse exame, mas eu acredito que como médica, o meu principal papel é aprender, mesmo que eu não conheça ou não tenha experiência na área. Porque além de médica, eu era paciente ali naquela situação. Então eu fui estudar. Foi nesse período que eu conheci o trabalho da doutora Camila Cardinelli, que é uma das principais referências em metabolômica, tem doutorado pela USP, é pesquisadora nessa área, e também o doutor Marcos Zanetti, que é um psiquiatra, também pesquisador pela USP, principalmente com foco no eixo intestino, cérebro, e que também era um dos estudiosos sobre a metabolômica. E aí a minha visão começou a se ampliar. Eu comecei a entender que saúde mental realmente não era só o cérebro. E eu descobri que eu precisava ir além do meu tratamento convencional apenas com medicações e a mudança do estilo de vida que eu já tinha feito.
Então eu fui atrás e pesquisei mais sobre o exame de metabolômica. Eu consegui fazer o exame, consultei com a doutora Camila e ela deu início a uma série de condutas comigo que otimizaram o meu tratamento. Suplementos, uma investigação mais minuciosa do meu intestino, onde foi observado várias alterações intestinais, que impedia eu ter níveis adequados de vitaminas no sangue. E algo que eu nunca vou esquecer que a doutora Camila falou para mim na consulta: Lorena, o objetivo da metabolômica não é parar o seu remédio, é otimizar o seu tratamento. E isso mudou completamente a minha visão. Eu sei que tem profissionais que vendem uma imagem de uma solução, uma cura milagrosa, mas não é esse o objetivo da metabolômica. Eu sei que hoje nós temos que ter muito cuidado com o que nós vemos aqui na internet. Existem muitos profissionais prometendo cura, soluções, dizendo que se você fizer uma dieta específica, se você usar suplemento específico, se você fizer um exame específico, todos os seus problemas vão se resolver. E não é assim. Eu já vivi isso na prática. Mas eu também sei, pela minha experiência, o quanto o exame de metabolômica teve um impacto no meu tratamento. E por isso que eu decidi fazer esse vídeo e compartilhar isso com vocês. No meu caso, mudou a minha vida. E se eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês, foi por causa desse exame. Então, pessoal, o objetivo desse vídeo é trazer esclarecimento. Não é prometer cura, não é prometer milagre, não é mostrar a solução do seu problema, mas é mostrar que existem outras ferramentas que, quando bem utilizadas, elas podem sim melhorar o seu tratamento, trazer qualidade de vida para você, assim como melhorou o meu e tem melhorado o tratamento dos meus pacientes. Mas eu também sei que a metabolômica não substituiu o meu tratamento e não fez com que eu deixasse de precisar de usar a medicação. Outro ponto muito importante que muitas pessoas se enganam é: metabolômica não é apenas fazer o exame, é como esse exame é interpretado. Porque o que muda o resultado não é o exame feito em si, mas as condutas tomadas a partir desse exame. Ou seja, o mais importante que está por trás é o profissional que interpretou o seu exame. Por isso que eu decidi fazer a pós-graduação em metabolômica, para estar capacitada por isso, porque eu vi também que existem pessoas que fazem uma análise muitas vezes de forma incompleta e que muitas vezes acabam atrapalhando o tratamento do paciente. Então, pessoal, o que é metabolômica? Metabolômica é uma ciência de precisão. Ela não é um exame isolado, o exame de metabolômica. Nós temos vários exames de metabolômica. Ela é uma forma de nós analisarmos o funcionamento do organismo através de metabólitos. E metabólitos são pequenas moléculas que vão nos mostrar como o nosso corpo está funcionando. Nós vamos conseguir avaliar o metabolismo energético, os neurotransmissores, a inflamação, o intestino, os hormônios, ou seja, sobre o funcionamento biológico do nosso corpo, o que muitas vezes não é visível nos exames convencionais. E muita gente acha que a metabolômica é algo novo, mas ela não é. A ciência da metabolômica, nós temos um exame clássico, que é o teste do pezinho. Ele é um exame de metabolômica, onde é feita a análise de metabólitos no rastreio neonatal para identificar precocemente erros inatos do metabolismo. Ao longo dos anos, esse tipo de rastreamento ele foi ganhando muita força. No início era algo novo, mas com o passar do tempo foram evidenciando que o valor de detectar alterações metabólicas cedo havia muitos benefícios. Há artigos desde 1978, já trazendo informações relevantes envolvendo a saúde mental e a metabolômica. E hoje nós temos dois grandes laboratórios aqui no Brasil, o OrigoLab e o IFLab, e eles disponibilizam hoje alguns exames de metabolômica, que são enviados para o exterior. O mais conhecido é o exame dos ácidos orgânicos. Ele é um exame que nos ajuda a avaliar vários marcadores. Marcadores que nos dizem como está a saúde mitocondrial, a nossa produção de energia. Hoje nós sabemos que as mitocôndrias elas não são visíveis aos nossos olhos, mas elas são extremamente reais e essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. Quando elas não funcionam bem, isso impacta a energia, a cognição e o humor. Então, muitas vezes, a piora do sintoma da bipolaridade, que a gente acha que pode ser uma disfunção mitocondrial associada. E esse exame, ele também vai avaliar metabólitos relacionados aos nossos neurotransmissores. Muitos médicos pedem dosagem de serotonina, de norepinefrina, e a gente não dosa esses neurotransmissores no sangue. Nós dosamos marcadores funcionais que são visibilizados através do exame de metabolômica.
Esse exame também avalia os nossos níveis de vitaminas a nível celular. Muitas vezes aqueles exames que dão níveis normais no sangue não significa que a nível celular está adequado. Ele avalia também cofatores, alguns marcadores funcionais da vitamina B12, da vitamina B9, da vitamina B6, que são essenciais para o funcionamento metabólico adequado. Então, muitas vezes, a gente dosa ali B12, B9, mas e as outras vitaminas? B6, B1, B3, B7, B5? Se a gente dosa isso no sangue, não são confiáveis esses valores. Outro ponto importante que a gente consegue avaliar hoje pelo exame de metabolômica, pelo próprio laboratório convencional, o perfil quantitativo de aminoácidos. Esse é outro exame de metabolômica que é essencial para a avaliação dos aminoácidos do nosso corpo. Os aminoácidos são precursores dos nossos neurotransmissores, dos nossos hormônios. Às vezes o nosso corpo ele não consegue produzir eles de forma adequada porque falta matéria-prima, que são os aminoácidos, ou porque a gente tem uma ingesta pequena deles, ou porque eu não estou absorvendo os aminoácidos de forma adequada, vindo ali das proteínas. Nós temos também o exame de metabolômica hormonal, que vai avaliar como os nossos hormônios estão sendo metabolizados, como que esse estradiol, esse estrogênio está sendo metabolizado, se ele está seguindo as vias corretas, como que está sendo a curva do nosso cortisol, será que eu estou tendo variações adequadas para a minha saúde? E nós sabemos hoje que o cortisol, ele é um dos hormônios essenciais que nós precisamos ter em equilíbrio, porque uma vez em desequilíbrio, ele vai afetar diretamente a nossa saúde mental. Nós temos também outro exame de metabolômica, que é o metabolômica intestinal, mais conhecido como GI-MAP, que é um dos exames mais aprofundados que vão avaliar o funcionamento do nosso intestino, se nós temos sinais de disbiose, de fermentações alteradas, quais bactérias que estão crescendo, são bactérias boas, são bactérias ruins. Podemos ver se temos infecção pelo H. pylori também, pelo exame de metabolômica. E aí vocês podem me perguntar, mas o que o intestino tem a ver com saúde mental? Eu preciso realmente avaliar o meu intestino? E sim, você precisa, não só o intestino. E eu vou trazer o meu caso para que você entenda isso de uma forma muito clara. Durante a minha investigação, na época do meu tratamento com a doutora Camila, logo no início, ela identificou muitas alterações intestinais que precisariam ser investigadas. E eu fiz alguns exames adicionais, um deles foi o da endoscopia, que todo mundo conhece, e eu tinha infecção pelo H. pylori, porque eu não absorvia nada do que eu suplementava e do que eu ingeria. E eu tinha um quadro de disbiose intestinal, que a metabolômica mostrou, porque eu fazia uma dieta hiperproteica para emagrecer. Só que o meu corpo não conseguia metabolizar toda aquela proteína. Aquela proteína causou uma irregularidade no meu intestino e bactérias ruins começaram a crescer dentro de mim. Resultado, eu tinha que fazer ferro na veia todo mês. A minha ferritina não subia. E aí eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo. Outros pontos que eu vejo muito na minha prática clínica: intolerância à histamina, síndrome de ativação mastocitária. Vocês já ouviram falar sobre essas condições? Hoje nós temos pacientes, eu tenho pessoas que vêm ao meu consultório com sintomas psiquiátricos e que quando a gente vai investigar mais a fundo, existem alterações intestinais e quando eu avalio a intolerância à histamina, o paciente tem. E vocês sabem quais são os sintomas de intolerância à histamina que às vezes o paciente pode ter? Ansiedade, irritabilidade, insônia, dificuldade de concentração, alteração do humor, sensação de mente acelerada. E aí vocês vão me dizer que o estabilizador de humor vai resolver a intolerância à histamina? Não vai. Então, muitas vezes, o paciente com bipolaridade, ele chega ao médico com uma piora do quadro e o médico chega e diz, vamos aumentar a sua dose. Mas o que está por trás dessa piora? Hoje, a metabolômica é uma ferramenta que nos auxilia a identificar isso. E como que tudo isso influencia na nossa saúde mental? O nosso intestino, ele funciona como uma barreira. Quando ele está saudável, tudo que entra ali no nosso organismo fica controlado ali por ele. Quando essa barreira está alterada, nós temos uma ruptura dessa barreira, uma permeabilidade, ou seja, começa a ter furos nessa barreira, é como se fosse uma mangueira furada, a água começa a vazar. E todas as toxinas, coisas que às vezes não eram para estarem livres, começam a ficar. E para onde essas toxinas vão? Muitas vezes são substâncias inflamatórias que vão cair na nossa circulação. E elas podem chegar até o nosso cérebro quando nós temos a alteração da nossa barreira hematoencefálica. Muitas dessas substâncias conseguem ultrapassar essa barreira. E aí você imagina uma pessoa que tem um estado de inflamação constante por uma obesidade,
por maus hábitos, por um sono inadequado, associado a isso, alterações intestinais, alterações hormonais. Isso vai impactar diretamente no comportamento, no humor, no funcionamento adequado do cérebro. E eu não vejo isso na teoria, eu vejo isso na prática. Eu vivi isso em mim e eu sei como é estar desse lado. Eu tenho uma filha que está dentro do espectro do autismo, nível 2 de suporte. E nós observamos uma melhora muito grande comportamental quando nós identificamos e corrigimos alergias alimentares, que no caso dela era o ovo. Se eu não tivesse o conhecimento de como fazer uma avaliação mais minuciosa, eu talvez teria já começado uma medicação para ela tentar melhorar o comportamento dela, sem investigar a causa. Um caso que me marcou muito foi de uma criança de 10 anos. Ela tinha múltiplos diagnósticos, sintomas bem importantes e pouca melhora com o tratamento psiquiátrico. E quando nós ampliamos a investigação, avaliamos o intestino, nós identificamos muitas alterações, intolerâncias alimentares, uma disbiose muito acentuada no exame de metabolômica intestinal, que estava produzindo já altos níveis de amônia no corpo dessa criança. Amônia neurotóxica. Quando em contato com o nosso cérebro, ela promove alteração comportamental. E quando nós iniciamos o tratamento complementar às suas medicações, ela teve uma melhora significativa dos sintomas psiquiátricos e conseguiu reduzir os remédios. Então eu pergunto, será que não foi importante avaliar esses outros fatores? Será que se existem hoje exames que nos permitem fazer uma avaliação mais minuciosa, eles não podem ser utilizados? Todo paciente vai se beneficiar? Talvez não. Mas se um paciente se beneficiar, já vai ter valido a pena, porque é uma vida que a gente conseguiu transformar e trazer qualidade de vida para esse paciente. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar algumas referências de artigos na minha pós-graduação de metabolômica e vou colocar o nome de alguns profissionais de diversas áreas que trabalham na linha funcional integrativa. E todos usam os exames de metabolômica como ferramentas para auxiliar nos seus tratamentos e condutas com os pacientes. Em especial, eu vou deixar aqui também o nome da minha professora, doutora Camila Cardinelli, e do Dr. Marcos Zanetti, que estudam profundamente essas áreas, principalmente do eixo intestino-cérebro, para quem tiver mais interesse e curiosidade. E se você tem um diagnóstico psiquiátrico, eu quero que você leve uma mensagem daqui. Saúde mental não é só o seu cérebro. Você precisa cuidar do seu corpo. Eu aprendi isso na prática. E hoje a minha missão é essa: não permitir que algum paciente ache que já tentou de tudo, que não tem mais esperança para ele. Porque sempre existe algo a mais que pode ser investigado e que pode ajudar no seu tratamento. E sempre existe esperança. A forma como você cuida da sua saúde, ela pode mudar completamente a sua jornada e o seu diagnóstico também. E se você tem um diagnóstico psiquiátrico, eu quero que você veja esse vídeo com atenção, mas não tome ele como uma verdade absoluta. Eu quero que você construa a sua própria opinião, que você pesquise, que você acompanhe o trabalho desses profissionais que eu indiquei. O meu conteúdo aqui no Instagram é para trazer esclarecimento e descomplicar o que às vezes muitas pessoas complicam. Eu aprendi com um grande médico, professor da minha pós-graduação de saúde mental, o Dr. Pedro, que cada vez que nós deixamos de investigar algo a mais no paciente, é uma janela de oportunidade perdida para o tratamento dele. E eu nunca quero parar de aprender e investigar, porque eu acredito que sempre existem novas possibilidades para complementar o tratamento e não substituir o tratamento que o paciente já faz, porque o mais importante é trazer vida para esse paciente. E enquanto há vida, há esperança.